Este tem sido o tema da série de mensagens que os nossos pastores têm pregado aqui na igreja. Já estamos mais ou menos há 2 meses recontando a história do encontro da mulher samaritana com Jesus. E esse encontro se deu num poço. E nós já ouvimos falar sobre o poço, o pastor já pregou várias vezes sobre esse poço, o pastor já pregou sobre a mulher samaritana, o pastor já pregou sobre a sede de Jesus, sobre a sede da mulher samaritana. E hoje nós vamos enfocar um outro tema dessa história, que se encontra no texto do Evangelho de João, no capítulo 4, de 10 a 14. Nós vamos enfocar uma frase, e essa frase me faz tremer, sempre me reforça o senso de responsabilidade quando eu leio essa afirmação. E essa afirmação se encontra no versículo 14. Essa afirmação é a seguinte: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fico imaginando os planos de Jesus com essa palavra que ele deu à mulher samaritana. Imagino várias coisas. O Senhor poderia simplesmente ter saciado a sede imediata daquela senhora. O Senhor podia ter dado a ela, além da água do poço, a água da vida, e ela ter se curado de todos os seus traumas. Nós temos estudado e falado sobre os traumas daquela mulher. Lembram-se que ela já tinha 5 casamentos, estava num 6º relacionamento, e aquele homem que ela se relacionava não era seu marido. Uma mulher que tinha um monte de traumas, ia buscar a água no poço na hora que ninguém estava no poço, justamente para não encontrar-se com ninguém. Mas naquele dia ela teve um encontro com Jesus. Volto a fazer a pergunta: por quê que Jesus só não saciou a sede daquela mulher, mas ele garantiu àquela mulher que se ela bebesse daquela água, nunca mais ela teria sede, e de dentro dela se faria uma fonte a jorrar. Essa expressão é a base do nosso estudo de hoje. Deus fazendo uma fonte a jorrar a partir de nós. A única conclusão que eu posso chegar é que Ele deseja fazer algo através de nós. Por que Deus quer fontes ambulantes a jorrar a água da vida? Não é para derramar a água aí à vontade. Nós vivemos num clima e num momento de seca na nossa cidade. Pelo má gestão dos nossos líderes, até pela nossa também, nosso desperdício em casa, muitas vezes, usando a água de forma errada. Eu não imagino que a fonte de água viva fica aí jorrando e se perdendo. Deus tem algum propósito com essa fonte a jorrar através de nós. Ele criou o homem e deu responsabilidades ao homem. O homem logo percebeu que tinha responsabilidades no plano de Deus. E essa responsabilidade que Deus deu ao homem, não foi para explorar o homem, para vê-lo trabalhando, foi para que esse homem se chegasse a ele, para que esse homem se sentisse pertencente àquele jardim que Deus tinha criado para ele. Então Deus deu atividades ao homem, Deus deu responsabilidades ao homem. O homem viu que o homem já não aguentava fazer aquilo sozinho, viu que o homem andava triste, deu uma ajudadora para ele. E aquela mulher, junto com ele ali para ajudar nas suas tarefas do dia a dia. Mas o fim dessa história vocês sabem, o homem se afastou de Deus.
Mas Deus tem um propósito em tudo. Por que que Ele nos dá responsabilidade, sabendo que nós somos fracos? Para que que Ele nos dá essas responsabilidades de sair jorrando água viva? É porque o milagre quem faz é Ele, e não nós. Ele que faz o milagre nas nossas vidas. Ele que faz essa fonte jorrar. Nós vamos perceber que essa água que fica jorrando não pode ser desperdiçada. E é isso que eu queria pensar nessa noite. Eu organizei a nossa reflexão, o nosso assunto, em 3 temas. O primeiro tema será se Deus nos faz jorrar essa água, essa fonte, como que nós podemos nos tornar uma fonte de água a jorrar? Então, essa é a primeira questão. E no texto que nós vamos ler, nós vamos ver os 4 passos que Deus nos direciona para que de nós flua água viva. Depois de estudarmos essa questão de como Deus faz água jorrar na nossa vida, nós vamos refletir sobre alguns impedimentos que se aparecem diante de nós e que às vezes nós mesmos criamos para que essa água não flua torrencialmente de nós. E ao final, como conclusão, nós vamos ver os benefícios que vidas que jorram água viva podem proporcionar ao seu ambiente. Então, basicamente, o nosso assunto aqui é esse. E eu vou pedir a participação de vocês da seguinte forma. Nós vamos ler agora o texto de João 4, versículos de 10 a 14. Mais precisamente, os versículos 10, 13 e 14. E a partir deles, nós vamos refletir sobre essas questões que eu coloquei para vocês. O texto diz o seguinte: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor tem como tirar água? O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, a tua palavra é clara. Ela por si só já comunica o teu plano. Mas tu nos deste essa missão de refletirmos sobre a sua palavra. Assim como deu a Esdras, que abria o livro, lia a palavra e explicava ao povo de Israel, eu te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor me use agora neste momento, e que ao lermos a tua palavra e meditarmos nela, possamos cumprir o teu ministério, o ministério que o Senhor tem para nós. Eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei com vocês no início, nessa introdução, nós vamos pensar primeiro em 4 passos para que a água viva jorre através de nós. E se você acompanhar o texto,
a partir do versículo 10, você vai ver esses 4 passos bem delineados. Basta você prestar atenção. E eu gostaria que você pensasse em cada um deles. O primeiro passo é conhecer o dom de Deus. Olha que Jesus diz àquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus, assim que ele começa a sua explicação àquela mulher, como que iria brotar água. Se você conhecesse o dom de Deus. Por que Deus disse isso? Porque é difícil para o homem aceitar e conhecer o dom de Deus. Sabe por quê? Porque o dom de Deus é Ele mesmo. O dom de Deus é Ele mesmo. O dom de Deus não é uma coisa. O dom de Deus não é uma cura. O dom de Deus não é o resgate das drogas. Isso acontece pelas maravilhas do dom de Deus. Mas o dom de Deus é Ele mesmo. Deus não nos dá coisas somente. Primeiramente, Ele nos dá a si mesmo. E esse dom é gratuito, é de graça. Nós não merecemos esse dom de Deus. Ele nos dá porque Ele nos ama. E Ele faz isso de uma forma completa. Porque aí você pode me interromper e pensar assim, aí no seu lugar: poxa, mas Ele enviou o seu filho. Se um pai, aqui, humano, nessa terra, entre nós, eu não sou pai, eu só posso imaginar isso. Se um pai escolher um de seus filhos, e Deus não tinha outros filhos, Deus só tinha um, pegar o seu único filho e dar, o pai terreno já vai sentir muito essa dor, porque é parte dele que está indo. Agora, Jesus é uma parte essencial de Deus. Deus, nosso Deus, é triuno. Jesus e o Espírito Santo são essência de Deus. Eles são um só, em 3, mas são um. Não se separa Pai, Filho, Espírito Santo, apesar de terem cada um uma função espiritual na nossa vida. Jesus estava presente na criação do homem. Jesus viu o homem se esconder lá no Éden após o pecado, porque Jesus é Deus e estava com Deus. Então, Deus, ao dar-se ao homem, Ele manda Jesus Cristo. Esse é o dom de Deus, Ele mesmo, na encarnação em Jesus. Jesus no mundo é o próprio Deus, é o Deus encarnado. E aí a gente vê o segundo passo, que é identificar Jesus como o dom de Deus. Olha que aquela mulher estava conversando com o próprio Deus e não tinha se atentado para isso. Ela estava conversando com o dom de Deus, o próprio Deus, personificado e encarnado na pessoa de Jesus. Quando você se identifica Jesus como o dom de Deus, é porque, antes de tudo, Ele já se identificou conosco. Você me entendeu? Seguinte, quando você é tocado pelo sacrifício de Jesus na cruz, é porque o próprio Deus já se tocou antes por você. Ele nos ama tanto que nos quer resgatar do pecado, quer nos livrar do pecado. Então Ele traça um plano de redenção do homem, e esse plano inclui se dar e se identificar com o homem. Por isso que você se identifica com Deus, porque Ele já se identificou com você.
Jesus sabe a sua dor porque ele já sofreu a dor dos homens. Jesus sabe do seu sofrimento porque ele sofreu aqui na terra. Então, qualquer coisa que você relatar a Deus do seu sofrimento, apesar dele já conhecer, porque ele é soberano, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele não tem início, ele não tem fim, ele é atemporal. Além dele saber todas as coisas que passa com você, ele se identifica com você, porque ele veio ao mundo e viveu. Ele viveu traição, ele viveu roubo, ele viveu calúnia, ele viveu violência, ele viveu discriminação, e ele foi tentado e nunca pecou. Então, identificar Jesus como dom de Deus é mais um passo que nós temos que dar para que a água viva flua de nós. Olha que aquela mulher estava bem perto, no poço, ela chegou para buscar água, Jesus chegou perto dela, conversou com ela, trocou várias conversas com ela sobre esta água, sobre esse poço, sobre o passado daquela mulher, e aquela mulher não identificou Jesus. Demorou. Jesus teve que dizer: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e aceitasse Jesus como esse dom de Deus, e você soubesse quem está lhe pedindo água, essa é a identificação. O verso diz isso: se você conhecesse o dom de Deus, e, como é que ele diz? Quem está lhe pedindo água, que era o próprio Deus, aí vem o terceiro passo. Se você conhecer o dom de Deus, identificar que esse dom está na sua frente, que ele é Jesus Cristo, e você lhe pedir a água, então olha que tem uma sequência de passos que nós temos que dar em direção a essa fluência das águas vivas a partir de nós. Aliás, a partir de Jesus em nós. E como o ser humano é desconfiado. No Internorte, o último agora, no culto do sábado, o pastor Marcelo pregou aqui sobre o nosso testemunho para que o mundo brilhasse e refletisse a luz de Jesus. Ele contou uma experiência que na igreja dele, eles começaram a promover, como estratégia de serviço à comunidade, olha, como estratégia de serviço à comunidade, eles deixaram bem claro, não é um serviço evangelístico, assim, declaradamente evangelístico. Eles só queriam oferecer um serviço à comunidade. Como estratégia de serviço à comunidade, eles promoveram casamentos coletivos. Não sei como eles descobriram que tinham muitos casais naquela comunidade, é uma comunidade bem pobre, e as pessoas não tinham dinheiro nem para casarem. Então eles se juntavam e viviam sem casar, sem aquela cerimônia, e aquela além da cerimônia, né, a conscientização do passo espiritual que eles estavam dando em direção um ao outro. Bom, divulgaram pela comunidade que iam promover aquele casamento coletivo. E as pessoas que foram se candidatando para o casamento começaram a ficar desconfiadas. Pastor, não vai custar nada esse casamento? Ele falou: não, irmão, não vai custar nada. Eles tiveram 4 reuniões.
só queremos que vocês se reúnam para nós explicarmos para vocês como vai ser isso. Ah, pastor, a gente tem que se converter? Não, meu irmão, nós estamos dando casamento para vocês. Pastor, a gente tem que ser membro da igreja? Não, nós estamos dando para vocês o casamento. Ah, pastor, não vai custar nada mesmo. Pastor não faz nada de graça. Sempre pede dinheiro no final. Não, meus amigos, não vai custar nada. Assim é o homem com Deus. Deus quer nos dar algo gratuito e nós ficamos com medo de pedir. Ele se identifica para nós, ele deu seu filho a si mesmo, encarnado para viver aqui nesse mundo, para sentir tudo que o homem sente, para viver e entender. Não que ele não soubesse, mas o plano de Deus é tão perfeito que ele queria sentir a humanidade. Por isso que ele enviou Jesus, para ele entender todos os sofrimentos do homem. A gente poderia um dia acusar: ah não, o Senhor vive aí no alto e sublime trono, o Senhor está aí com os anjos, os querubins e os serafins te louvando. Não, ele veio aqui, viveu aqui entre nós. Basta que nós conheçamos, identifiquemos, porque ele já se identificou conosco, e basta que nós peçamos. Peça a Jesus que ele vai te dar essa água. Agora, tudo bem, você pediu. Vem mais um passo que é difícil. Parece que não é difícil, mas é. Porque muitas vezes, a gente ao pedir: Jesus, me dê desta água, nós temos toda uma formação de como seria essa água. Por exemplo, a água que Jesus vai lhe dar tem que ser daquele poço? Essa foi uma preocupação daquela mulher. Ele se identifica com essa água. E essa água pode vir da forma que ele quiser. Será que a água que Jesus vai me dar é aquela água com sais minerais, que teve um tratamento químico para purificação? Eu não sei, isso não me cabe saber. Ele só me disse que se eu conhecesse o dom de Deus e identificasse o Senhor, soubesse para quem eu estou pedindo, eu pediria, ele me daria e eu beberia. O versículo 13 diz justamente isso. O versículo 13 diz assim: quem beber, aliás, o versículo 14, quem beber desta água nunca mais terá sede, e rios de água viva fluirão a partir dele. Você se transformará numa fonte de água a jorrar. Se você conhecer, identificar, pedir e beber. Basta nos beber. Como Deus vai fazer o processo dentro de você, não nos cabe julgar. Ah, Jesus, eu queria tanto que fosse daquele poço. Eu queria tanto que fosse daquele poço que tem toda uma tradição. Jacó bebeu daquela água, seus filhos, seu gado. Não nos interessa de que forma Deus vai nos dar essa água. O que importa é que Ele nos oferece essa água. Nós pedimos e que nós tomemos dessa água. Então, esses são os 4 passos que nós identificamos na palavra de Deus, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, para que águas vivas brotem de nós.
Então você aqui nessa noite, essa palavra é bem direta para você que já confessou Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Você conhece o dom de Deus? Identifica essa gratuidade, que Ele mesmo é o dom. Nós cantamos uma canção que fala sobre o milagre. O maior milagre de Deus é o dom de Deus. O maior milagre de Deus não é a cura de uma enfermidade. O maior milagre de Deus não é a prosperidade financeira. O maior dom de Deus não é uma coisa, é o próprio Deus. Então esse Deus já está dentro de você. Esse Deus já é conhecido por você. Você tem investido tempo conhecendo esse dom de Deus, identifica Jesus como seu Salvador. Já pediu, Senhor, me dê desta água. E se você pediu e tomou, então vai brotar água daqui. Vai brotar água de você. Vai jorrar água viva de você. E aí eu venho na segunda parte desse sermão. Se no mundo que a gente vive hoje, há tanta sede, há tanta secura espiritual, por que essa água que sai de nós não tem saciado nem as nossas sedes e nem a sede daquele que nos rodeia? Então eu queria pensar mais um pouquinho sobre alguns impedimentos que nós podemos criar para que essa água não flua de nós. Olha a pergunta: se sou uma fonte de água a jorrar, como tenho sido usado para matar a sede do mundo e daqueles que estão ao redor de mim? Vamos ver se você pode impedir essa ação de Deus na sua vida. Porque, não sei se vocês notaram no texto bíblico, eu pedi para vocês ficarem com a Bíblia aberta. Examinem, sejam igual os bereanos. Examinem o que o pregador está falando, para que vocês não sejam enganados por discursos eloquentes, mas que a palavra de Deus ilumine a vista de vocês, vocês vejam a verdade que ela promove. Não há nenhum impedimento ligado a outro, a uma alteridade, a alguma outra pessoa. São todos impedimentos que nós mesmos criamos. Conhecer o dom de Deus, identificar Jesus como o dom de Deus, pedir e beber. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de perguntar à sua esposa: eu posso tomar essa água? Você não precisa de perguntar a um conselheiro: eu posso beber dessa água? Não. Siga os passos que Jesus dá. Agora vamos ver os impedimentos que nós colocamos muitas vezes para que essa água não jorre através de nós. Uma, o pastor já comentou várias vezes aqui. É quando nós, inclusive ele fez um sermão inteiro sobre isso, sobre o poço. Como o poço pode atrapalhar? Se você focar no poço, vai ter problemas. E foi o que aquela mulher fez logo de cara. Senhor, o poço é fundo. Como você vai tirar água desse poço? Você não tem balde, você não tem corda. O foco daquela mulher não estava em Jesus, estava no poço. E o pastor já nos explicou isso várias vezes aqui. Então, meu querido, tire o seu olhar do poço. O poço se resume nas formas como as coisas acontecem.
nos meios que Jesus usa para fazer. Às vezes Jesus pode fazer coisas maravilhosas diante de nós, mas às vezes Ele pode fazer coisas simples. Lembra quando Deus se manifestou a Elias? Veio uma tempestade e Elias, aqui está a voz de Deus, e a voz de Deus não estava na tempestade. Veio um vento forte e Deus não estava no vento forte. Veio uma brisa suave, aquela que nem mexe uma folhazinha, e ali estava a presença de Deus. Deus não tem padrão. Deus não cabe na nossa lógica. Então, se Ele quiser fazer de nós água viva, Ele vai fazer. Basta que nós cumpramos aqueles passos que Ele mesmo nos ensinou. Conheça a Deus, procure conhecer a Deus. E só há um caminho para conhecer Deus. É indo ouvir sermão de pastor? Não, é lendo a palavra. Se você é um crente que vive de ouvir sermão de pastor, você vai ser uma pessoa abençoada. Mas você vai conhecer menos do que você deveria. Invista tempo lendo a palavra de Deus, pesquise sobre esse Deus, conheça esse Deus. Não tem outro caminho, meus queridos, é pela palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus, pelo ouvir da palavra de Deus. Então leia, porque ali Deus vai falar a sua palavra para você. Então não foque no poço, não foque nas dificuldades. Eu sou uma pessoa fraca, como que Deus, a minha vida é um deserto, eu tenho uma vida árida, sem graça, eu não sei falar, eu sou tímido, eu sou pequeno. Não coloque impedimentos para que, não foque no poço, foque em Jesus. É Ele que te promete que vai fluir água de você. Outra coisa, não duvide do poder de Deus. Aquela mulher, o primeiro foco dela foi o poço, aí depois foi em Jacó. Bom, será que o Senhor é maior que Jacó, nosso patriarca? Aquele que construiu esse poço, aquele que perfurou esse poço, o Senhor é maior que ele? Não foque em outras pessoas, foque em Jesus, é Ele que vai fazer fluir água. Se você mantiver o seu foco em mim, já convivendo comigo, você vai se decepcionar comigo. Você vai ver que eu sou uma pessoa normal, como outra qualquer, que às vezes falo demais, às vezes falo de menos, que cometo meus equívocos. Se você focar no pastor, você vai perceber a mesma coisa. Se você focar no Arley, que Deus fez um milagre na vida dele, você vai cometer o mesmo erro. Você tem que focar no Deus do Arley, que tirou ele lá daquela escravidão das drogas. Ele é que deve ser o nosso foco. E é isso que o Arley faz quando dá o seu testemunho. Então não duvide do poder de Deus. Mesmo hoje nós pela manhã fomos desafiados a crer em Deus apesar dos milagres. E nós vimos um homem aqui glorificando a Deus há 11 meses sem receber salário. Quem estava aqui pela manhã recebeu essa palavra de ânimo da parte de Deus hoje. E ele não veio aqui na igreja pedir dinheiro, não. Ele pediu dinheiro. Ele diz que ele não é perfeito e que ele está atravessando um deserto, mas que ele glorifica a Deus. É isso que você tem que fazer. Não duvide do poder de Deus, apesar de você. Não é aquele samba, não. Apesar de você, Deus pode fazer um milagre. O maior milagre, que é dar o dom de Deus.
Outra coisa, e aí também é muito fácil da gente cair nesse erro. Nos contentamos só com o físico, só com o material. O que aquela mulher disse? Me dê a água desse poço. Aí Jesus disse: quem beber a água desse poço vai sentir sede de novo. Eu posso matar a sua sede agora. Mas Jesus foi além disso. Jesus foi além do físico, além do natural. Esse é o milagre que muitas vezes a gente confunde. O maior milagre é esse, é da salvação em Jesus Cristo. Ele disse: se você beber dessa água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. A água vai faltar e você não vai sentir sede, porque dentro de você rios de água viva fluirão. O que Deus quis dizer com isso para nós hoje? Que os seus planos podem dar todos errados. Os seus sonhos podem cair por terra um por um. Mas Jesus, está acontecendo isso. Eu estou sem dinheiro, eu estou sem emprego, minha esposa está doente. Meu casamento acabou, nós nos divorciamos. Mas se Deus fizer um milagre na sua vida, Ele vai fazer o sobrenatural. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que a gente pode fazer, a gente já viu. Conhecer a Deus, identificar Jesus como dom de Deus, pedir dessa água e beber da água. O milagre é com Ele. Como Ele vai fazer fluir água viva da sua vida? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta, até para a minha vida. Mas eu sei que quando eu passar por um deserto, mesmo assim, rios de água viva fluirão da minha vida. Não por mim, não pela minha competência, não porque eu conheço muito a palavra de Deus, mas porque Ele me garante isso na sua palavra. E Deus vai fazer fluir águas vivas de dentro de mim. Então, meus queridos, encerrando, e agora partindo já para a conclusão, eu queria que você imaginasse os benefícios dessa vida que flui água viva. Não estava programado. Essa semana toda eu pedindo a Deus que falasse ao meu coração do que seria o tema, o assunto do culto de hoje. Deus mandou esse tema na palavra dele, mandou o pastor Arlen para vir ilustrar essa palavra de alguém que Deus faz fluir água viva, e de alguém que com essa água viva está resgatando outros que estão no deserto com a vida árida. Quais são os benefícios de fluirmos água viva? Vocês sabem. Os frutos são abundantes. Se você regar bem o seu jardim, se você cuidar bem, regando ali, dando água boa, os frutos vão aparecer. Deus nos garante isso. Agora, os frutos são de Deus. Não são as coisas que a gente imagina. É o que Deus quer fazer de nós. Se Ele quer fazer de mim uma pessoa que ganhe muitos para Ele, Ele quer, Ele vai fazer fluir de mim água viva. E as pessoas vão beber dessa água, porque eu vou compartilhar essa água. O lugar que é como um jardim regado, plantado, um manancial, o que é que acontece? A vida se torna bela. Vocês estão vendo uma foto aí ao fundo do slide, que é uma cachoeira.
Imagina a correnteza de águas fluindo de nós. E essas pedras que muitas vezes se colocam no nosso caminho. Vocês sabem para que servem essas pedras? Essas pedras potencializam a força das águas. Elas fazem o poder da água multiplicar, porque as águas têm que contornar, tem que se contornar ali, e vai ter que aumentar a propulsão para poder superar aquelas pedras. As pedras do nosso caminho servem para que o nosso Deus se revele cada vez mais forte. E essa nossa vida que vai fluir, a água vai fluir como uma correnteza, forte e viva. E no meio que correm águas, a plenitude. O que é a plenitude aqui? A plenitude é o contentar-se com Deus. Vive a plenitude quem tem muita coisa, vive a plenitude quem tem pouca coisa, vive a plenitude quem não tem nada. Mas se tem Jesus Cristo, ele tem a plenitude. Deus nos basta para que de nós flua água viva. E o meu desejo nessa noite para vocês é que vocês sigam os passos para que a nossa igreja seja uma correnteza aqui nesse bairro, nessa cidade, onde o poder de Deus se manifeste, nessa secura moral que nós vivemos, nessa secura ética que nós vivemos e nessa secura espiritual que nós vivemos. O que falta para vermos o fluir dessas águas vivas em nosso meio? Que você medite nessa palavra e siga os passos para que brote água viva dentro de vocês, e não impeça, deixa Deus fluir, Ele que vai dizer como as coisas vão acontecer. Confie no Senhor e seja uma fonte de água viva.